O milagre do azeite, capítulo 4, continuando aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em tua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe tinham trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ou seja, Eliseu também fazia milagres, né, gente? Então as pessoas iam já, a fama de Eliseu já estava grande ali, né? Com os milagres que ele estava fazendo, porque isso era Deus sobre a vida dele, fazendo com que ele fizesse esses milagres. A ressurreição do filho da Sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sulamita. Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época no ano que vem você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino nasceu, cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de sua jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos, rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?
Então Eliseu disse a Geade: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto e estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos a olhos e mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Como casos que a gente vê, tô até arrepiada, como casos que a gente vê no Novo Testamento, essa ressurreição, quem ressuscitou o menino foi Deus. Mas quem ressuscitou, quem buscou isso foi o quê? A fé dela. Ela tinha tanta fé, ela poderia simplesmente ter se desesperado, se esvanido em lágrimas, chamado o marido, feito um escândalo. Não, ela foi quietinha até o profeta que prometeu o filho para ela, porque sabia que era de Deus. Foi quietinha e sabia que ele tinha unção para ressuscitar o filho dela. Ela tinha fé. Foi a fé dela que salvou o filho dela. Porque se ela não tivesse fé que o profeta era capaz, que Deus era capaz de fazer, ela teria enterrado o filho dela ali mesmo. Ela simplesmente morreu, acabou, vamos enterrá-lo. Então, o que curou o menino, o que salvou o menino foi a fé da mãe dele. Nada mais, nada além disso. Isso daqui é um caso... Ai, deixa eu pegar meu post-it. Isso é um caso típico de fé. Então... lindo de se ver. Segunda Reis, capítulo... A gente começa no capítulo 4 dos milagres de Eliseu aqui, né? O milagre do azeite. Mas é lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos começar aqui a morte na panela. O que será que é a morte na panela? Esse capítulo eu não me lembro. Morte na panela. Vamos lá. Deixa eu só passar. Gente, eu não sei vocês, se vocês vão acompanhando na Bíblia, se vocês só me ouvem, mas eu amo passar canetinha. Eu até, olha só, eu comprei isso aqui. É próprio pra Bíblia. Aí, eu pensei que quando eu comprasse isso, não ia atravessar a folha, né? Que ia ser, é própria pra Bíblia, não vai atravessar de um lado pro outro, né? Mas não, atravessa, viu, gente? Então, tipo, é uma canetinha comum, vocês podem fazer canetinha comum que dá na mesma. Depois Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe um caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e entrou numa trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homens de Deus, a morte na panela! E não puseram mais a tomá-lo. Devia estar bem ruim, né? Olha só, quando alguém fizer a comida ruim, você já falou a morte nessa panela? Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Provavelmente, né, o caldeirão deveria ter sido feito de algum fruto que não era, que poderia ter sido venenoso, né? O milagre dos pães. Veio um homem de Baal Salita trazendo
ao homem de Deus 20 pães de cevada feitos de primeiros grãos de colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, e eles comeram e ainda sobrou. Quer dizer, Jesus fez o milagre dos pães lá no Novo Testamento, e aqui Eliseu também fez. Então, é por isso que, assim, os judeus dizem que Jesus foi só um profeta, porque eles já tinham visto muitos milagres, né, no Velho Testamento. Já tinha acontecido muita coisa grande no Velho Testamento, né? Quando Jesus veio, por isso que eles têm tanta relutância, só que o que eles não entendem é que Jesus ressuscitou, que Jesus está sentado ao lado de Deus, que Jesus tem... nenhum desses profetas ressuscitaram, certo? Eliseu, ele foi levado aos céus, né? Desculpa, Elias, ele foi levado aos céus, mas ele não morreu para ser levado aos céus, ele foi levado vivo aos céus, entendeu? Moisés, Abraão morreu no monte. Então, assim, existem coisas que a gente, que às vezes fala, mas por que os judeus não aceitam Jesus, tal, como Messias? Porque eles não olham para as coisas que aconteceram realmente. Então, eles veem apenas como um profeta de Deus, como esses daqui, que fizeram tantos milagres ali. Também fez a multiplicação, Eliseu. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército e rei da Síria, era um homem respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio do Senhor, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Gente, essa história aqui também é muito famosa, é muito linda, né? Então, se atentem, capítulo 5 de Reis. Também é uma história assim. 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia disse a sua esposa: se meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, e ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou reivindicando meu oficial Naamã para que os cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quer dizer, o rei de Israel já tinha medo de Naamã, porque ele era um guerreiro muito poderoso naquela época, né? E Naamã queria, na verdade, ele só queria ser curado. E para se apresentar ao rei, você viu que ele mandou presentes. Ele não foi de mãos abanando. Olha, eu quero uma cura. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que saber como se apresentar a pessoa. Naamã soube como se apresentar ao rei. Apesar do rei já falar, meu Deus do céu, é uma conspiração contra mim, né? Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes e mandou-lhe essa mensagem: por que rasga suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes ao rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Assim, Eliseu, a gente vê que ele era bem assim, né? Ai, manda ele tomar um banho lá e tá tudo certo, né? Ele sabia da unção que ele tinha, ele sabia que o Senhor estava com ele sabia que quando o Senhor falava uma coisa, ia acontecer e ponto final. Ele não foi nem pessoalmente falar com um homem tão poderoso como era Naamã. Ele mandou um mensageiro. E Naamã, tipo assim, como ele estava acostumado, né, com as pessoas ao redor, ele ficou muito bravo, com certeza. Ah, mas como assim? Manda um mensageiro falar comigo, ainda manda eu tomar banho, como se eu não tomasse banho, né, no rio. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o Senhor Deus e moveria a mão sobre o lugar afetando e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que
todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, né? Porque a gente não entende os caminhos de Deus. Às vezes Deus quer fazer as coisas quer fazer o milagre nas coisas mais simples e a gente tá esperando, tipo assim, luzes, holofortes, a gente tá querendo, tipo assim, um mover na nossa vida. E às vezes tá ali, ó, na coisa mais simples, no copo de água pra você beber e você tá querendo um riacho, né? Mas os seus servos lhe disseram. Aqui, gente, é uma coisa muito importante. Você tem que saber realmente com quem você anda. Porque se você estiver com as pessoas certas do seu lado, a sua vida pode mudar. Agora, se você estiver com as pessoas erradas, aí a sua vida pode afundar. Os servos dele tiveram mais sabedoria do que ele. E por ele ter servos sábios, foi que ele foi curado. Porque se ele tivesse aqui, você vai, o senhor tá certo, mas que absurdo. Vamos embora. Vamos botar fogo na cidade. Vamos botar fogo na casa dele. Vamos botar fogo no Eliseu inteiro, não é verdade? Mas não, os servos foram muito mais sábios do que ele. Então seus servos lhe disseram: meu pai, se o seu profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele se tornou-se como a de uma criança. Olha, até me arrepia essas coisas, né? Então, assim, por ter pessoas sábias, tenham pessoas sábias andando com você. Não ande com pessoas que não são sábias. Escolha muito bem as pessoas que você vai andar, porque no final você paga um preço muito alto se você não andar com pessoas sábias. Você tem que andar com pessoas sábias, ok? Então, anote esse versículo aí para vocês. Capítulo, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Ande com pessoas sábias. Ok? Vamos continuar aqui. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insiste e ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar ao templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Gente, aqui existe uma frase muito linda que a gente ouve muito na internet, que é: a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã, entendeu? A fé daquela menina foi tão grande que conseguiu curar ele, porque foi ela que orientou ele, e ele já estava tão desesperado, porque é diante da dor que a gente topa qualquer coisa, entendeu? Ele queria tanto a cura dele, que ele foi até Israel, que eram inimigos, ele foi se humilhar lá, porque era uma humilhação para ele fazer isso, entendeu? E a partir dali, ele viu realmente o poder de Deus, e a partir dali ele resolveu seguir, né, o caminho correto. Agora, vamos lá. O castigo de Geazi. Geazi lá, o servo de Eliseu, né, tava lá, que era o pau pra toda a obra, né? Vamos ver aqui. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele amareu não arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindos de montes de Efraim. Por favor, dai-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, levante 70 quilos,
leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceite e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo aquilo a seus servos, ao seu servo, entregando tudo a 2 seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Pois, por isso, a lepra de Naamã atingiu você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Olha só, gente. Aqui é o famoso, ele quis tirar vantagem, né, de uma situação e o castigo caiu sobre ele. Para quem que deveriam ser dadas todas aquelas riquezas? Para a menina que era escrava, porque foi ela que tava ali, que deu a direção para Naamã. A riqueza era dela, por isso que Eliseu não quis aceitar os presentes, porque sabia que pertencia a ela aquilo. E Geazi, como servo, quis tirar vantagem disso. Então, o que acontece quando você quer tirar vantagem de um inocente? Você acaba pagando um preço. Então, assim, a Bíblia, ela ensina a gente que honestidade é o princípio fundamental da nossa vida. Que quando nós tentamos tirar vantagem, quando nós tentamos ganhar alguma coisa, quem paga o preço somos nós. A Bíblia está te ensinando isso aqui, claramente. Não tire vantagem, porque tudo que é de ruim atrai sobre você quando você tira vantagem. Ele ficou com a prata, com o ouro e com a lepra. O que adianta, né? Não adiantou nada para ele, porque agora ele estava amaldiçoado. E não só ele, mas toda a descendência dele. Elias faz flutuar em um machado. Eliseu. Ai, desculpa, os nomes são tão parecidos. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi ir com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: oh, meu Deus, senhores! Ó, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Quer dizer, Eliseu, ele tinha tanta unção, ele tinha tanto poder fazer flutuar ferro. Gente, fazer flutuar o ferro, ele tinha muita unção. Entendeu? E ele parece que, tipo assim, ele não era uma pessoa assim, quer fazer? A gente faz. Assim, ele não estava muito preocupado com isso, né? Na verdade. O exército de Arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigara o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as decisões, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestades. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Quer dizer, até o rei da Síria, ele já estava percebendo que tinha algo de errado, né? Ele achou que tinha um traidor entre eles, porque não é possível. Ele mandava pro lugar A e aí o povo desviava do A. Mandava pro B, o povo desviava do B. Tinha alguma coisa de errado. A coisa de errado é que Deus estava com eles, né? E contra Deus não tem jeito, gente. Não tem jeito! Ordem
Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que a tropa com os cavalos de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Oh, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, essa parte, para quem não, se você ler e não prestar atenção, você vai falar assim: ah, tá, tudo bem, tinha um exército ali. Não tinha um exército. O exército que Eliseu está falando aqui com ele é simplesmente o exército de Deus. O que estava ali eram anjos protegendo eles. Porque não existia um exército ali. Não existia, por isso que ele fala: abre os seus olhos. Quando os amareus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere os olhos destes homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me. Eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Eu os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não, ó rei. Não, o rei costuma matar prisioneiros, que captura com a espada e o arco. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei proporcionou-lhes um grande banquete e, terminado eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria passaram a invadir o território de Israel. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Quer dizer, Eliseu ainda conseguiu propagar a paz ali dentro, né? Total. Porque ficava invadindo e os israelitas escapando. E aí, com isso tudo que aconteceu, ele ainda conseguiu manter a paz. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei perguntou: seu senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de pensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E disse: Deus me castigue com todo rigor e a cabeça de Eliseu, filho de Safate, se continuar hoje sobre os... Se me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegou, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor que vem atrás dele. Enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?
Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, à porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O cerco. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram e fizeram o que quiseram e esconderam tudo também. Eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entraram no acampamento arameu e viram que não ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas das portas proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejam. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 cavalos que restam na cidade. O destino destes homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda essa multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 cavalos de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando os condutores: vão, se descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os amareus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos amareus, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor havia dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado na porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Uau! Quer dizer, eles estavam cercados e não tinham... Para quem não entendeu bem a história, o que estava acontecendo, a cidade de Samaria era toda cercada por muros. E se as pessoas estavam acampadas em volta para atacá-los, eles não poderiam sair. Então foi acabando a comida, foi acabando os mantimentos, foi acabando tudo ali dentro. E não tinham como eles resolver. Se eles tivessem se voltado diretamente pelo Senhor, certamente não estariam passando por tudo isso, não é verdade? A sunamita recebe de volta a sua propriedade. Agora vamos voltar numa história lá antiga já.
Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem e partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para aderir para readquirir sua terra e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, e a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir a terra e sua propriedade. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei. Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que saiu do país até hoje. Olha como o rei foi justo com ela, né? A morte de Ben-Hadad. Em certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Hazael: vá encontrá-lo. Vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Gente, quando a pessoa tá doente, ele apela até pro Deus que não era pra ele apelar, né? Quer dizer que muitas vezes a gente vai pra Deus quando a gente tá precisando muito. No caso, o rei da Síria tava precisando tanto de ajuda que ele tava apelando pro Deus de Israel. Haddad foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Um presente carregado por 40 camelos. Uau! Ao chegar diante dele, Hazael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar-lhe se ele vai recuperar-se de sua doença. Eliseu respondeu: vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Hazael: por que o senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Hazael disse: como poderia teu servo que não passa de um cão realizar algo assim? Respondeu Elias: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Hazael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu disse a você? Hazael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou com ele e sufocou o rei até matá-lo. E assim Hazael foi seu sucessor. O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Então, gente, só para vocês não fazerem confusão, Jorão é filho de Acabe, é o rei de Israel. E Josafá é rei de Judá. E seu filho Jeorão é que vai substituir Josafá, ok? Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e o seu reino. E reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprovava. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre a descendência de Davi no trono. Quer dizer, tava se safando, né, por causa de Davi. Porque, além de fazer o que o Senhor reprovava, ainda casou com a filha do Acabe, né? Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair,
com todos os carros de guerra. Lá os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. O seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova como a família de Acabe havia feito. Pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria. Nesse caso, Azael já estava lá como rei. Em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se das feridas sofridas em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Capítulo 9. Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa para dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei de Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, eliminarei todos os sexos masculinos e a sua família em Israel. Seja escravo, seja livre. Trarei a família de Acabe como tratarei a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Azias. E Jezebel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou: ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre o degrau diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Gente, quando é uma unção verdadeira, quando é real, o que fizeram esses homens se dobrarem? Poderiam ter sentido de inveja o coração deles. Falaram: imagina, você vai ser rei. Você nunca vai ser rei. Qualquer um de nós aqui poderia ser proclamado rei. Só que a unção já estava sobre ele. Ele tinha sido ungido rei. E quando ele contou com a boca dele para aquelas pessoas que ele tinha sido ungido rei, na hora todos aceitaram. Mas quem fez eles aceitarem foi Deus. Foi Deus que tocou o coração deles ali para que eles realmente aceitassem ele como rei. E é incrível isso, né? Vamos lá, que já estamos aqui.
Ok, então finalizamos o dia de hoje. E aí a gente vai continuar aqui a morte de Jorão e de Acasias. Vamos ver as promessas do Senhor se cumprirem mais uma vez aqui diante da morte deles, ok? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã!